Salve, salve! Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Alex Nina. Hoje nós vamos falar de empresas florestais. Então, olha só, a gente tem a noção de conjuntos e subconjuntos. Então, existem as organizações, que é objeto de estudo da administração. Dentro das organizações, nós temos as empresas, que existem também organizações sem fins lucrativos. E as empresas em geral, e dentro das empresas nós temos as empresas florestais. Então essa é a primeira grande noção de conjunto e subconjunto, ok? Quais são as características das empresas, desse conjunto que está aqui laranjado nesse slide? Então, a produção de bens, serviços, bem de forma geral, né? Eu utilizo essa conotação, essa definição de bem. Então, empresas produzem bens, são as produções da empresa. Elas buscam a satisfação de necessidades de terceiros, tá bom? Preponderantemente, os bens são produzidos para a necessidade de terceiros. Isso aqui é tão importante, pessoal, porque parece banal, mas às vezes a gente tem o seguinte, fala-se muito, o mercado é um ambiente de competição, é um ambiente selvagem, não é uma selva, existe até essa analogia. Uma selva que todo mundo é lobo e as empresas estão competindo direto. Não é que isso não existe, isso de fato existe. O mercado, ele, dependendo do setor, claro, ele é bastante competitivo. E isso até é positivo para a sociedade. É positivo para a sociedade porque ganha no mercado não quem compete melhor. Não só isso, é quem consegue gerar maior valor para a sociedade. Então existe uma ideia de que prevalece a competição. Mas para mim, não é consensual na literatura, tá? O que prevalece no mercado é a cooperação. Você pode, inclusive, cooperar com seus concorrentes para defender um setor, alguma aliança estratégica, cooperar com seus fornecedores, cooperar com seus acionistas também, né? Existe conflito de gestor com acionista, tem que haver cooperação, mas principalmente cooperar com os clientes, que são os terceiros, aquelas pessoas que não estão diretamente na organização. Porque se você consegue cooperar com os clientes e entrega valor para eles, você vai ser premiado. Então ganha no mercado aquela empresa que consegue agregar maior valor para a sociedade. Tá? A empresa existe para satisfazer a necessidade de alguém. Se ela consegue satisfazer a necessidade de alguém da melhor forma e num preço justo, num preço adequado, essa empresa vai se destacar. Então, é muito bom ter essa noção, né, de que a empresa é voltada para fora. Nos primórdios da administração, até se olhava muito para dentro, a gente viu isso no início dessa disciplina, administração científica, os processos produtivos, melhoria da eficiência, tudo isso é importante, mas a administração de fato dá um salto quando ela começa a olhar mais para fora, principalmente para os clientes, tá? Isso nas diversas áreas. Só que tem também um sistema de objetivos. Empresas perseguem objetivos determinados, os quais têm uma relação uns com os outros. Em última instância, o objetivo de uma organização é ter lucro. Só que é muito vago esse objetivo, porque o lucro, qual é o lucro? No próximo ano, daqui a 10 anos? Às vezes você tem um lucro no próximo ano e você tem um custo elevado que você acaba postergando para o futuro, e esse lucro no presente se torna insustentável. Pode ter um problema de caixa, inclusive. Hoje a definição mais adequada, talvez, de empresa, de objetivo da empresa é gerar valor para o acionista, tá? Esse talvez seja um objetivo mais consensual. A empresa tem como objetivo geral gerar valor para o acionista. Você pode gerar isso por aumento de lucros, dividendos, mas também por aumento de base de clientes, de receitas, enfim, por N motivos, né? E o valor também é subjetivo, né? Então não é um conceito tão óbvio quanto parece, mas o importante aqui é a empresa, e aqui a gente vai destacar a palavra sistema, que eu falei do objetivo primordial, mas ela vai ter N outros objetivos, dependendo da empresa. A empresa pode ter o objetivo de ganhar maior market share, pode ter o objetivo de fidelizar os clientes, ou até objetivos mais intermediários, melhorar a sua eficiência produtiva, enfim, melhorar as margens, né, diminuir o capital de giro, tem vários objetivos aí. Emprego racional dos recursos.
Empresas fazem esforço para alcançar seus objetivos economicamente, otimizando o uso dos recursos. Então, qual é? São os meios para você alcançar os objetivos, né? Lembrando, objetivos tendem a ser qualitativos, as metas são quantitativas, né? Geralmente o objetivo ele é composto em metas, e você tem que usar os recursos que você tem, humanos, financeiros, materiais, para alcançar essas metas, mas tem que ser uma forma organizada. Aí vem os planos, a estratégia, tudo isso que a gente viu em aulas anteriores. E são sistemas sociotécnicos. Por um lado, as empresas mostram uma componente social, que foi muito discutida na teoria humanística da administração, a escola de Alto Maio. Então, você tem os membros, os participantes das organizações, a grande área da gestão de pessoas, os conflitos que existem também entre as pessoas. Mas também tem um lado tecnológico. E hoje, cada vez mais importante, a empresa detém de recursos materiais e diversos outros tipos de recursos também, né? Estoque, tudo isso aí é importante. E principalmente hoje aí a tecnologia com internet, né, essas coisas, equipamentos modernos, enfim. A sexta, Constituição. As organizações mostram uma Constituição, um conjunto de políticas formais e informais. Seria políticas aqui, tá? É interessante que esse termo política, na administração e no direito, ele necessariamente é um documento escrito. Tá? Então, as leis que a gente conhece como política, Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938, Política de Produção e Defesa Civil, Lei 12.608, tá? Se conhece como política, ok? E na administração também. Política é um documento escrito, não necessariamente uma lei, né? Um regimento aí de uma empresa pode vir a se tornar política. A empresa pode ter sua política de qualidade, sua política ambiental. Então, são os instrumentos formais, tá? E claro, informais, a política tende a ser formal, até o autor colocou aqui formal e informal, mas a política tende a ser formal. Informal existem as regras, tá? Regras, seria mais costumes, eu acho que vai mais nesse sentido. Vai mais no sentido de costumes, da própria ali, cultura, se fala cultura organizacional, nesse sentido. E é uma construção com política, não só na política, aí tem também o link com a lei, porque tem a lei das SAs, a empresa precisa seguir, de certa forma, aquela lei do direito empresarial, e também ela é regida, né, pela lei, né? Tem que ter um CNPJ, né? Isso que eu queria falar, tem que ter um CNPJ, tudo bem formalizado. Vamos lá. Resultados ecológicos da produção. Então, natureza como sítio, recursos produtivos, depósito, lixeira e bem de consumo. Cada empresa, em razão do seu grau de sensibilização, atua sobre a natureza, respeitando o agredido. Isso aqui já é mais moderno, mais recente, que esse paradigma veio surgindo lá a partir da década de 70, ganhando força em 80 e depois, principalmente na década de 90, no setor empresarial. A gente tem uma playlist aqui do canal de gestão ambiental empresarial, a gente tem outra de sustentabilidade empresarial, tem várias coisas nesse sentido. E as empresas estão mudando para migrar a ser aí mais ambientalmente correta. Tanto por conta de uma consciência do setor empresarial, isso existe, mas também da sociedade que está mudando. Lembra que a empresa tem como finalidade, né, voltada para os clientes, né, a empresa atua, tem a geração aí de valor, claro, para os acionistas, um valor financeiro, mas também de valor, de modo geral, para os clientes. Se a mentalidade da sociedade está mudando, a empresa também precisa mudar. E a primeira a mentalidade da sociedade que muda. Tá? Depois muda a mentalidade das empresas e do governo. Claro que esses dois podem dirigir uma mudança de mentalidade, mas no geral a força maior está na sociedade. A gente nunca tem que perder isso de perspectiva. Então a empresa ela pode ver a natureza como um depósito de lixo ou como um local de insumo, né? Você pode transformar esse lixo em ali um objeto do processo produtivo, né? Para tentar diminuir cada vez mais a inutilidade de bens, né? Aumentando inclusive a sua eficiência.
E particularidade das empresas florestais. Então a gente vai no último conjunto ali daquele gráfico inicial, né? As características gerais da empresa a gente falou. Agora, o que é que tem de diferencial nas empresas florestais? Extremamente longa duração de produção. Isso difere muito empresa florestal de empresa tecnológica. E quando a gente fala estratégico, tático e operacional, né, que são os níveis organizacionais, tudo bem, a gente sabe que o estratégico ele tem um período, um horizonte temporal maior. Mas qual é esse horizonte temporal? Aí varia com o perfil da empresa. Numa empresa tecnológica, o estratégico é 2 anos. O operacional ali, sei lá, 6 meses e o tático é diário. Ou isso cada vez mais encurtando. Mas nas empresas de commodities em geral, incluindo aí os recursos florestais, né, muitos deles, não pode ser assim porque você tem que respeitar os limites da natureza. Você não pode, até pode tentar acelerar a natureza, mas existem processos na natureza que são difíceis de você acelerar. Por mais que você tenha engenharia genética, determinadas plantas, árvores, têm um período para crescer. Quando eu falo de geologia, então, formação de um depósito mineral, milhões de anos aí para se formar. Então, não está nem... Por isso que são bens não renováveis, né? Porque se renovassem de forma rápida, os minerais seriam bem renováveis. As florestas são bem renováveis, porém, elas têm seu horizonte de tempo menor. Olha lá, rotações muito longas. Na Europa Ocidental, de até 250 anos. Imagina você fazer aquela técnica bem conhecida de rotação para o solo não perder ali suas propriedades importantes. E tem o tempo. Ali, né, você coloca o solo uma plantação, outro sem nada, né, outro preparando. Você tem várias técnicas a respeito disso. E o período de tempo de 250 anos. São quantas gerações? 250 anos? Quase 8 gerações. Acho que mais do que 8, né? A média de uma geração é 30 anos e está encurtando. Já está aumentando essa meta, né? As pessoas estão tendo filho mais tarde. Porém, se usa muito 30 anos para a geração. Então, são ali 8 anos, praticamente. Por isso, dificuldade de se adaptar aos desenvolvimentos novos. Problema de taxa de juros e custos financeiros. Isso aqui, particularmente, vai ser importante. Por quê? Quando a gente faz um empreendimento, o empreendimento ele é visto como um investimento, tá? Tem algumas diferenças, mas, no geral, ele é visto como investimento porque tem diferença do empreendedor para o investidor, tá? O empreendedor ele participa mais ativamente da gestão, o investidor não necessariamente. Porém, o empreendedor ele tem que visualizar aquilo que ele vai fazer como investimento. Por exemplo, se eu quero montar uma padaria, eu vejo que depois de todo fazer o meu estudo, né, a minha perspectiva de retorno financeiro, de fluxo de caixa projetado, eu vejo que ela vai me dar um retorno financeiro de 10% ao ano, daquilo que eu investi com o meu capital, né? Eu posso tentar alavancar com o capital de terceiros. Só que tem um título público, ali um Tesouro Selic, que está me dando uma rentabilidade de 14% ao ano. Se eu investir no título público do governo com teoricamente menor risco do que o meu empreendimento, as chances de dar errado no meu empreendimento são menores. O governo pode dar errado, mas ele é o governo, se ele der errado ele vai tributar mais, então teoricamente ele tem o monopólio da força. E está me pagando mais com menor risco. Faz sentido abrir uma padaria? Não faz. 14% ao ano foi na história recente do Brasil, né? Por isso que você tinha um ambiente muito ruim para o empreendedorismo no Brasil. Isso começou a melhorar com a diminuição da taxa de juros básica da economia, porém aí veio as crises, né, política e depois a Covid. Então, mas toda vez que você faz essa projeção, você pensa no retorno de investimento, você tem que comparar com algum que a gente chama benchmark, né, com algum retorno padrão, né, que serve como base, né? O que eu falei no exemplo foi a taxa Selic. Geralmente é esse o que se compara, a chamada taxa mínima de atratividade. E você se compara projetando os retornos para o futuro e usando uma metodologia chamada de valor presente líquido. Vocês sabem que o dinheiro ele vai valendo menos
conforme o tempo vai passando por causa da inflação, né? O R$ 100 que você tem hoje, você compra muito menos coisas do que há 10 anos atrás. Então isso tem que ser levado em conta. É um cálculo que existe em finanças, que é valor presente líquido. E aí é muito complicado você fazer um valor presente líquido para um horizonte temporal, por exemplo, de 250 anos. Porque existem inúmeras incertezas. Uma certeza é que a taxa Selic não vai se manter mesmo, né? Então, geralmente se faz um período, 10 anos já é muito. Então, essa é uma grande dificuldade que se tem, de você conciliar esse horizonte temporal do financeiro, da gestão financeira como um todo, que se conhece nas convenções das empresas tradicionais, com esse horizonte temporal dos recursos naturais, e particularmente dos recursos florestais. E linkado a isso, você tem a dependência das condições naturais. Então, você tem uma dependência forte de fatores naturais por intermédio de integração da produção na complexidade da natureza. Por exemplo, dependência ali das secas e das inundações. Todo mundo que trabalha com recursos florestais, agricultura também, sabe que esse tipo de empresa que trabalha com esses recursos são altamente dependentes aí das condições meteorológicas. Problema de determinação do rendimento. Árvores são tanto produto como meio fator de produção. A maturidade do produto não é inequivocavelmente determinável. Possibilidade de produzir para o armazém estoque vivo de produção. Então, a árvore ela é um produto que você vai vender, mas ela também é um meio, porque se você tirar todas as árvores, não tem como você pedir para um fornecedor novos insumos, né? Se você desmatar tudinho lá, né? Vai ter que ter tempo, claro, para maturar, pode ser até que você não recupere a região. Não dá para você determinar quanto tempo a árvore vai estar pronta para ser vendida, porque isso depende de várias condições, inclusive essas condições meteorológicas que eu falei ainda há pouco. Diferente, por exemplo, você vai numa indústria como a Toyota, a Toyota não tem estoque, né? Mas numa indústria automobilística lá, você consegue, na Toyota também, o tempo para você produzir um carro, que é a indústria automobilística, é esse tempo aqui. Claro que depende de insumos, mas tem como você estimar com uma boa precisão o tempo. Agora, um recurso como uma árvore é mais difícil. Tá? A possibilidade de produzir para o armazém estoque vivo de produção. Você pode ali, a tua floresta, visualizar ela como um estoque. E também, quando a gente linka com finanças isso, tem uma questão, porque os estoques tradicionais de uma empresa, pensa numa loja de roupa, uma loja de roupas, né? Que a roupa, se você deixar muito tempo no estoque, ela vai começar a estragar, como a maioria dos materiais. E aí você tem uma coisa que é chamada depreciação, que é o valor contábil daquele estoque, se ele não for vendido, ele vai reduzindo ao longo dos anos. Isso é importante para N fatores, inclusive para a questão de pagamento de imposto. Não vou entrar nesse mérito, mas aqui o estoque não necessariamente ele vai se depreciar. Na verdade, a depreciação do estoque, do ponto de vista ambiental, quando é um estoque de recurso natural, ela é a própria degradação. Tá? Então, se você manter o estoque, pode ser que, talvez, na contabilidade ambiental, esse estoque esteja aumentando, não se depreciando se você não degradar. Né? Diferente se você não utilizar ele. Então, a lógica é diferente. Benefícios indiretos. Frequentemente em coprodução. Dificuldade de diferenciar entre efeitos da floresta e produções da atividade florestal. Por quê? Você vai tentar fazer o manejo lá, mas separar o que é natural do que é influenciado pelo homem é uma grande discussão nas ciências ambientais como um todo. Já até falei aqui nesse vídeo que eu não sou especificamente da área florestal, já falei nessa playlist, perdão, mas, por exemplo, trabalho muito com mudanças climáticas. E aí tem uma grande discussão aqui no canal, também a gente tem aula sobre, é antropogênico ou é natural? Muitas vezes a linha é tênue entre você separar o que é, de fato, da natureza, em efeito da dinâmica natural, micrológica, geodinâmica,
da dinâmica do homem interferindo nisso. E, em última instância, o homem veio da natureza, né? Essa separação homem-natureza ela é objeto de livros, né? Tem o Mito Moderno da Natureza Tocada, né? Um livro muito bom, autor Jacques. Vamos lá. Problema da avaliação. Grandes dificuldades para obter informações. Interligação fortes entre fatores. As variáveis ambientais são muitas. Então, você estabelecer talvez uma relação entre os fatores é muito complicado, né? As informações não são tão fáceis de você obter. Imagina você fazer um mapeamento ali como é que se chama? Quando você faz o inventário, né? Inventário de um estoque tradicional é mais fácil, você tem como controlar. Agora, o inventário de uma floresta, que está todo dia, é um pouco mais complicado, né? Até a área geográfica tende a ser maior. Rotação do capital, rotação muito pequena do capital. Frequentemente, grande parte do capital próprio, pequena parte do capital alheio. Olha só, essa rotação pequena do capital, ela é devido ao fato de longa duração. Como o retorno é de longa duração, você não vai produzir e logo vender. Então, você demora um tempo para produzir e vender, por isso que a rotação do capital é pequena, tá bom? Isso é uma característica própria dessa empresa, não necessariamente é bom ou ruim, a grosso modo isso, mas, e como tem esse risco associado, né? E tem essa dificuldade de você estimar a taxa de retorno aqui que eu falei, deixa eu ver. Foi aqui também, né? Estimar a taxa de retorno é um pouco mais complicado você conseguir ali um financiamento. Existem linhas de crédito sustentável, mas do ponto de vista econômico é um pouco mais complicado. E aí grande parte do teu investimento vem de capital próprio. O que significa isso, tá? Quando a gente abre uma empresa, a gente, lógico, coloca dinheiro ali, né? O capital inicial que se diz, né? Então, a gente coloca dinheiro, faz parte da integralização do patrimônio líquido dessa empresa, né? Então, os acionistas que resolveram montar uma empresa, os empreendedores. Só que existe implicitamente um custo desse dinheiro que está ali, tá? Que é o custo ali de oportunidade. Às vezes esse custo pode se tornar muito alto e é vantajoso você buscar fonte de financiamento, até porque você não tem dinheiro infinito para colocar na empresa. Então você vai buscar fonte de financiamento. Aqui no canal a gente tem uma aula só sobre fonte de financiamento de empresa. Muito interessante se você quiser aí se aprofundar. Então pode ser investidor anjo, um outro cara com muito dinheiro que coloque dinheiro nesse seu negócio. Pode ser um banco, pode ser um fornecedor, os próprios clientes através de venda. Enfim, pode ser uma diluição das ações da empresa para você encontrar novos acionistas, abrindo até capital na bolsa, né? Isso já talvez uma empresa mais avançada, não uma empresa pequena como startup que a gente chama. E por quê? Que quando essas pessoas entram capital de terceiros, tá, na empresa, principalmente quando a gente fala de empréstimo, né? Que o termo correto é financiamento. O empréstimo é quando o banco te dá dinheiro por te dar, porque tu pediu, tá? E ele tem uma linha de crédito para isso, os juros vai ser maior. O financiamento é quando você dá uma garantia. E qual é a garantia que a empresa tem para conseguir o financiamento? É o plano de negócios dela, por isso que o plano de negócios é importante. Além disso, você também tem um benefício fiscal em ter financiamento, porque os juros que você paga durante os anos, eles podem ser deduzidos do imposto de renda das pessoas jurídicas. Então, via regra, para a pessoa jurídica, faz sentido e é bom você ter dívida, desde que seja uma dívida controlada. A gente já falou disso também lá nas aulas sobre contabilidade. Para a pessoa física, via regra, não é bom para a educação financeira ter dívida, tá? Geralmente as dívidas são juros muito altos para a pessoa física e não tem esse benefício fiscal. Então, resumindo, a empresa ela pode ter capital próprio ou capital de terceiros via empréstimo, via outros meios. E, no geral, a estrutura de capital das empresas florestais é que a maior parte do capital é próprio, tá? Não é de terceiro.
Vamos lá. Liquidez e patrimônio. A empresa pode ter liquidez por muito tempo, se teve muito estoque. Tá? Também assim, a liquidez é um termo muito importante aí no empreendimento, que é um ativo líquido. É um ativo que pode ser rapidamente transformado em dinheiro. Esse é o conceito. Então, por exemplo, se eu tenho um imóvel, aliás, rapidamente transformado em dinheiro sem perder seu valor, tá? Se eu quero vender ele amanhã, muito difícil. Primeiro que eu não vou conseguir, que tem a questão burocrática, né? Se eu ainda não iniciei o processo. Mas eu quero vender o mais rápido possível. Provavelmente eu vou ter que vender ele abaixo do preço. Isso que é liquidez. E às vezes nem isso, porque às vezes você nem consegue. Às vezes, por exemplo, você fez uma venda a prazo. O cliente parcelou de 12 meses. Você vai ter que esperar 12 meses para receber a última parcela. E aí você pode estar com problema de precisar do dinheiro agora, problema de caixa. Como você vai ter que esperar todo esse tempo, você está com problema de liquidez, tá? Isso do ponto de vista empresarial. Agora, se você tem muito estoque, os problemas de liquidez são vendidos, são reduzidos. Por quê? Você tem estoque para poder vender. Por mais que você venda ali abaixo do preço, mas se você tiver algum problema de caixa, você vai ter que vender parte do seu estoque. E as empresas florestais trabalham com bastante estoque. Ao mesmo tempo, pode acontecer uma diminuição do patrimônio, tá? Por conta disso. Se precisar vender o estoque, ele vai ter que diminuir, né? Você vai vender por um custo menor. E aí, patrimônio é ativo menos passivo. Se você diminuir o ativo, você vai diminuir o patrimônio, né? É claro que tem uma lógica contábil aí mais rebuscada, mas eu não vou entrar nesse mérito. Por isso, sempre a separação entre a produção do orçamento e a produção do patrimônio é necessário, tá? Aqui, basicamente, aqui está falando de DRE e aqui de balanço patrimonial. Extensão de área. Por isso, problemas de organização e comunicação, princípios em obras, tá? Por isso está meio que não, aqui está devido à extensão em áreas, é isso, ocorre problemas de organização e comunicação. E a princípio está sempre em obras, tá? Não é um estoque que está ali parado se depreciando, ela tem a dinâmica natural lá da região florestal. E você tem que estar se comunicando diretamente para todo mundo que está envolvido no processo, de certa forma está sendo atualizado sobre essa dinâmica. A extensão territorial é uma característica bem marcante. Variedade de tipos empresariais. Em comparação com outros setores econômicos, existe uma grande variedade de empresas florestais, porque existe uma grande variedade de florestas, tá? De biomas, e dentro de cada bioma tem suas especificidades. Então, é um setor muito difícil de você determinar um benchmark, né? O que é benchmark? Melhor prática de mercado. Pode ser usado em vários contextos. Até usei benchmark no contexto financeiro, mas no contexto de empresas, gestão empresarial, é assim. Imagina que você queira montar uma empresa de software aqui no Amapá. Você vai atrás, ver o que é que fazem as melhores empresas de software. As empresas que mais se destacaram. Você quer montar um canal, bora pegar algo mais palpável, montar um canal no YouTube. Você vai atrás dos caras que se destacaram no YouTube. O que é que eles fizeram para montar um canal, se você almeja um canal para trazer aí alguma renda, tá? Isso é benchmark. E é fácil, pensando no YouTube, por exemplo, eu pegar um canal que seja parecido, digamos que seja o canal do professor Alex Nino, que fale um professor. Tem vários canais de professores aí. Veja aquele que se destacou, ele faz aula assim, ele faz assim. Eu tento... o benchmark é justamente isso, copiar o que ele faz, melhorando, adaptando à minha realidade, mas é relativamente fácil. Agora você quer montar uma empresa florestal. Aí você vai copiar quem? Um cara dos Estados Unidos, que lá tem outras variedades de espécies. Um cara, você está no norte do país, você vai copiar um cara do sul do país, que também a dinâmica é diferente, então é mais difícil, tá? De você fazer o chamado benchmark externo. Vamos lá. Independente do tipo empresarial, uma empresa pode ser compreendida como sistema, classificada em diferentes subsistemas. Aí vocês vão lembrar nossas aulas de teoria dos sistemas. Toda empresa pode ser vista dessa forma. Os diferentes ambientes sociais são
os quadros são o quadro para atividade empresarial, né? Acho que seriam os quadros, né? Não sei. Em sentido, acho que faz mais sentido. São os quadros, Aí tá aqui, ó, ambiente externo, tá? Isso a gente viu em planejamento estratégico. Tem ambiente interno e externo, mas como tá só a palavra ambiente, significa ambiente externo. Aí tem a empresa, aí sim, ambiente interno, aí dentro da empresa tem o sistema de objetivos, de direção, de informação, de produção, tá? A gente vai avançar na próxima aula sobre isso. Mas já fazendo aqui um adendo, sistema de objetivo. Cabem todos os aspectos de busca objetivos, né? Ordenamento, ponderação dos objetivos, além disso, questões da cultura de organização e ideia fundamental da empresa e ética empresarial. Então, entra também aqui, de certa forma, os valores, aqueles objetivos estratégicos também, orientação estratégica, missão e visão que a gente viu lá em planejamento estratégico. Aí tem o sistema de direção, aí aqui vem o planejamento, os planos, controle, a organização, a liderança aqui, tá? Todo o gerenciamento da empresa. Então vem essa parte. Sistema de informação, que é importante, vem a contabilidade, particularmente contabilidade de custos, né? Por que a contabilidade de custo acaba sendo mais importante? Porque geralmente numa empresa os itens de receita são menores do que os itens de custo. Tá? A receita, você vendeu, tem receita. Os custos não. Tem custo fixo, variável, tem custo para cada insumo. Só você pensar também, o raciocínio é o mesmo para a pessoa física. Geralmente a pessoa tem um emprego, de onde é que vem o dinheiro? Do salário. Acabou. Pode ter uma outra fonte de renda, claro, mas se tiver o padrão, tá? Claro que quando a gente pensa em grandes investidores, tem mais fonte de renda, mas o trabalhador comum tem a única fonte de renda do seu salário. E aí, mas e os custos? E o que é que ele paga? Aí tem conta de luz, tem conta de água, tem conta de supermercado, tem escola, tem tudinho isso, escola de filho, tem alimentação, né? Pode ter automóvel, o custo de transporte de forma geral. Então, é por isso que a contabilidade de custo aparece. Estatística empresarial, também no sistema de informação, tá? Mas também relatório sobre benefícios indiretos de uma empresa florestal. Tudo isso entra na gestão da informação. E o sistema de produção, aí vem toda a área de produção, insumo, consumo de recursos, avaliação florestal para determinar o valor da floresta, você tem métodos para isso. As áreas de aquisição, venda, marketing, financeiro, investimento, tudo está interagindo, na verdade, né, com isso aqui, né, dentro da produção. Bom, pessoal, essa aqui é a apostila que nós estamos usando nessa nossa sequência aí de aulas de Seling, vamos falar o autor, né, Economia Florestal. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e cuidem de quem vocês amam.